Olá, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aí com a aula 7, ok? Método geométrico de completar quadrados. Agora é o método geométrico. Nós, na última aula, utilizamos o método algébrico, ok? Esse método geométrico ele foi instituído pelo matemático Al-Khwarizmi, tá? É aquele matemático lá que você já conhece desde o sexto ano, responsável pela difusão dos algarismos, tá certo? Na Europa. Então, esse árabe, ele atuou, né, na álgebra, né? Aliás, ele tem um livro escrito Aljabarra e ele, trabalhando com equações quadráticas, ele desenvolveu um método aí que chama-se método de completar quadrados através da geometria. Aliás, é importante vocês entenderem que essa aula ela tem muita relação com a geometria. Então, pelo fato dela ter muita relação com a geometria, futuros problemas de ordem geométrica, né? No ensino médio vocês também vão trabalhar bastante aí com gráficos, né? Principalmente com áreas, né? Então a gente vai estar mostrando esse método que inclusive faz parte aí do conteúdo do livro de vocês, ok? Então eu selecionei uma equação quadrática aqui completa, tá certo? Na forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a é 1 aqui, tá certo? O b é 6 e o c é menos 7, ok? É bom vocês se acostumarem já com essa linguagem aí, né, dos coeficientes, ok? E aí nós temos aqui essa condição. Muito bem, então tá aqui a equação e aqui eu já deixei mais ou menos organizado o que nós vamos fazer. Então vocês podem observar aqui que eu passei para o segundo membro aqui o valor de menos 7. Então aqui nós temos aqui uma equação formalizada da seguinte maneira: x quadrado mais 6x igual a 7. O que vocês devem interpretar como o Al-Khwarizmi interpretou isso? Bom, Al-Khwarizmi interpretou isso como a soma, né, de algo bidimensional com algo linear, né? Mas aqui são áreas, tá certo? Então aqui a gente tem essa área que representa a área de um quadrado de lado x por x, e a área aqui é bidimensional também, né, duas dimensões, de um retângulo, né, de 6 por x. Só que acontece o que ele fez. Ele pegou esse retângulo de 6 por x, né, uma área total, e dividiu em 6 retângulos de 1 por x que eu coloquei aqui. Então vamos ver se fica fácil de compreender esse método. Então ele pegou essa representação e representou aqui esse monômio, né, e representou geometricamente como a área de um quadrado x por x. Então, portanto, a área desse quadrado vale x quadrado. E esse 6x aqui, ele fez o seguinte: ele pegou um retângulo de área 1 por x, ok? 1 por x, exatamente 1 aqui, x aqui, porque nós vamos intencionalmente dizer que essa medida aqui mede a mesma coisa que mede esse quadrado aqui, esse lado do retângulo tem a mesma medida do lado do quadrado intencionalmente. Muito bem, então feito isso daqui, o que acontece? Passamos para esse desenho aqui, que eu já deixei ele organizado para vocês observarem aqui o que nós temos. Então, eu peguei a área aqui, juntei, né? Eu não, o Al-Khwarizmi, né, fez isso, né? E aí eu distribuí esse retângulo aqui de 1 por x ao lado, né, de uma forma aqui a formar um quadrado maior. Por que vai formar um quadrado maior? Porque observem que a medida aqui é a mesma medida que aqui, olha, essa medida aqui, ó, vamos completar aqui com uma outra caneta, vamos colocar aqui essa medida x do lado x, ok? E aqui é a medida do lado x. Aqui vocês viram que é 1, então eu tenho 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, e tenho 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Ok? Feito isso daqui, eu tenho um quadrado, ou seja, essa medida aqui vai medir x mais 3, x mais 3, ok? Mais 3 unidades. E essa medida aqui, também nós vamos ter x mais 3, vamos colocar em pé aqui, tá certo? X mais 3. Bom,
Quanto é que vale essa junção de tudo isso daqui? Bom, vale essa quantidade aqui, ó. Vale 7 unidades de área. Então, juntando todas essas áreas, ok? Todas essas áreas aqui, elas têm medidas juntas igual a 7 unidades de área. Agora entra o trabalho de alquarismo, que é completar os quadrados. Muito bem, notem que você tem um vão aqui, um espaço que deve ser fechado. Então, nós vamos fechar aqui, ó, bonitinho, ok? E aqui, acompanha aqui, a gente vai fazer essa malha aqui fechadinha aqui. Muito bem. Que área que nós temos? Isso tem esse lado aqui, que é esse aqui, é 1, tá certo? 1, e aqui esse lado é 1. Então, nós temos área 1 por 1, que dá 1. Então, quantos quadradinhos foram colocados aqui? Contem comigo, 3, 6, 9 quadradinhos. Bom, agora começa o nosso trabalho. Então, portanto, eu completei a área. Só que a esse 7 foi adicionado quanto, hein, pessoal? Foi adicionado mais 9 na área original. Então, vamos retomar aqui, ó, x quadrado, ok? Mais 6x igual, eu vou deixar espacinho intencional, igual a 7. E o que foi acrescido a essa área? Foi acrescido, então, mais 9. E o que eu faço de um lado, em termos de equação, eu tenho que equilibrar do outro. Muito bem. Quando eu fiz isso daqui, vocês agora já estão familiarizados com isso, porque o método geométrico de completar quadrados prevê essa situação. Ou seja, o primeiro membro agora passa a ser uma equação trinômia do segundo grau, um quadrado perfeito. Pode ver que é um quadrado perfeito e é exatamente x mais 3 ao quadrado. Então, se você olhar, esse lado aqui passa a ser, então, x mais 3 elevado a 2. Ok? X mais 3 elevado a 2, que está aqui, né? X mais 3 por x mais 3, então a área toda agora é x mais 3 elevado a 2, ou seja, toda essa área agora vale quanto? Vale 16, que era o 7 que tinha em azul, ficou fácil, né, turma? O 7 que tinha em azul e o 9 que foi acrescido, completando esse quadrado aí de lado x mais 3 por x mais 3. Então, nós temos essa equação. E aqui é fácil de verificar, né? O quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9, é assim que a gente desenvolveria esse primeiro. Então, está aqui o trinômio do quadrado perfeito, a aula anterior nós explicamos isso, e aqui então nós temos uma equação que vocês já conhecem aí, ó que legal que ficou esse negócio, tá certo? Então agora a gente vai resolver e encontrar as raízes que são solução dessa equação e que, portanto, farão solução para o quê? Para o lado, né? O que a gente precisa encontrar é quanto vale essa medida x aqui do quadrado. Então isso é muito importante para que vocês tenham essa visão para o futuro aí do conhecimento de vocês, porque nós teremos resolução de problemas, né? E problemas de equação de segundo grau remetem muitas vezes em áreas de quadrados e retângulos e de outras figuras aí. Então aqui o que nós necessitamos é uma medida x. Lembrando que essa medida x, por ser uma medida, ela só pode ser o quê? Positiva. Não existe medida com valor negativo, tá certo? Então nós encontramos a solução positiva desta equação aqui. Muito bem, então agora a gente vai resolver pelo método anterior, não há necessidade ainda da fórmula de Bhaskara, aliás, Bhaskara, né, usou muito desse conhecimento, porque Bhaskara veio depois de alquarismo, né, digamos que Bhaskara é do ano 1100, 1200 aí da era moderna, né, e alquarismo é um pouquinho antes, 700, 800 aí depois de Cristo aí. Então, nessa condição aí, Bhaskara utilizou-se então desse conhecimento muito justo aí, entregue por alquarismo, para que Bhaskara atingisse aí a equação que é solução geral de qualquer equação quadrática. Muito bem, então vamos lá, vamos resolver isso. Tirando esse 2 daqui, é a operação inversa, então eu já vou tirar ele daqui já, né? A gente já pode passar um passo adiante, porque nós já sabemos disso, né? Vide aula anterior, né? E correções anteriores.
Então, x mais 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Muito bem, raiz quadrada de 16. Então, agora a gente tem x mais 3 igual a mais ou menos 4. Ok, então finalizando, então, a gente pode pôr aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, x mais 3 igual a 4. Isso implica, né, esse 4 é o 4 positivo, né, que eu não coloquei o sinal. Isso implica que x é igual a 4, vem para cá, menos 3, x igual a 1, e já é uma das soluções viáveis aí para que o lado daquele quadrado assuma. Vamos ver a outra parte, x mais 3 igual a menos 4, isso implica que x é igual a menos 4, vem para cá, menos 3, e portanto x igual a menos 7. O que não serve, tá? Então não, vamos escrever aqui, ó, não serve. Ok? Vamos pôr uma exclamação aqui. Não serve. Por que que não serve? Porque esse x encontrado foi uma solução negativa, e para o nosso lado, então, nós vamos ter apenas a solução positiva. Então, essa equação, já que está rebatida a uma condição geométrica, tivemos que ficar apenas com o valor positivo. Ok, turma? Então, por hoje ficamos aqui. Nossa aula, então, era o método geométrico de completar quadrados, e aí foi dada uma explanação além daquilo que vocês têm no livro. Eu acho que vai ficar bacana aí vocês continuarem lendo, estudando e se aprimorando nesse conhecimento. Até a próxima, então!